Vocês que são cariocas de coração ou cariocas de nascimento, parabéns por viverem numa cidade tão bela. O toque de Deus foi profundo aqui nessa região, né? Lindíssima. Agora, preciso mostrar para vocês um aparelhinho. Vamos mostrar esse aparelhinho aqui? Vamos colocar aqui no totem, produção? Tem como? Dá uma olhada no primeiro celular touch. Isso mesmo, o celular existe desde 1973, mais ou menos. Esse daqui ele surgiu, gente, em 1994. Esse foi o mais próximo do que nós conhecemos hoje. Uma tela sensível, você podia encostar na tela, ele respondia sem ter aqueles numerozinhos externos, né, em alto relevo. Então ele tinha esse baixo relevo. Vocês lembram dele? A IBM fazia esses celulares. Ele tinha uma tela resistiva que é monocromática, tinha até suporte para aplicativo, olha que chique. E os aplicativos que tinha basicamente eram, você podia mandar e-mail, você podia usar uma calculadora aqui também, e tinha inclusive um gerenciador de arquivos, tinha bloco de notas e podia enviar fax, isso mesmo. Esse é o IBM Simon, ele foi considerado o primeiro smartphone do mundo. O aparelho, gente, era fabricado então para a IBM pela fábrica da Mitsubishi Electric. E aí eu tô te contando tudo isso por quê? Porque de lá para cá, a preocupação que os jovens deveriam usar o celular, mas não poderiam se viciar, é exatamente essa. Não podemos viciar os nossos jovens em celulares. Mas pasmem, se eu te dissesse que não são só os jovens que estão viciados em celular, mas sim os idosos, você acreditaria nisso? Isso mesmo. Os idosos estão desenvolvendo uma relação de dependência seríssima com as telas, o que pode agravar até, inclusive, o isolamento, a confusão mental e tudo mais. Quem está aqui comigo e vai conversar sobre esse assunto, vai explicar tudo isso, tudo bem, Lute? É um prazer te receber. O Lute Cristóforo, que está aqui com a gente. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, e você? Bem-vindo. Olha só, para a gente iniciar essa conversa, a gente percebe o seguinte... existem vários números que a gente vai falando durante o programa, de porcentagem, mas só para você ter uma ideia. Tem pesquisa que está estudando essa questão da dependência dos idosos brasileiros com a demência. 8,5% dos nossos idosos têm algum tipo de demência e usam excessivamente as telas. E isso agrava a perda cognitiva, por exemplo. O celular ele pode estar influenciando nesse processo de alguma maneira, Lute? Totalmente, porque quando o idoso, principalmente, ele fica viciado no uso das telas, ele acaba perdendo, primeiro, a questão da concentração, ele acaba perdendo a questão da memória. Por exemplo, antigamente a gente sabia o telefone de todo mundo de cor. Eu sei, se bobear, eu sei até hoje o telefone de quando eu era criança, de cor. Era um número ainda de 6 números e tal, e eu sei decorar até hoje. Só que hoje, com o uso do celular, a gente não precisa mais decorar nada. Então tudo está na palma da mão o tempo inteiro. Então com isso, as pessoas acabam se habituando a ter tudo muito prático e não exercitam o cérebro, não exercitam a memória, a concentração, a atenção. Então pode sim causar sérios danos, assim, até levando a demência, porque é muito grave. Gente, isso é seríssimo. A gente vem falando disso há algum tempo, só que a questão maior é que quando chegou ali a pandemia, a gente percebeu o seguinte, muitos idosos, aliás, até antes da pandemia, né? Lá por 2018, a gente percebeu que os celulares começaram, a tecnologia começou a avançar. E os idosos tinham essa questão de não conseguir usar o celular. Tinha Sim. gente, inclusive, virando professor. Sim. Quem nunca ensinou, a mãe a mexer ali no WhatsApp, a mexer no aplicativo, a instalar um aplicativo e a mexer com o dedinho mesmo, porque não sabiam mexer. E aí, cobravam deles, Você tem que usar o celular, você não atende o telefone, eu mando mensagem e você não responde. E aí? Agora estamos correndo atrás do prejuízo, criamos monstros. Exatamente, mas na verdade é reflexo do que está acontecendo com todo mundo, com toda a sociedade, Essa dependência do aparelho celular virou uma coisa que virou um problema sério de saúde pública. Existe até um nome para esse transtorno, que é nomofobia, que é o no mobile phobia, Então, que as pessoas ficam transtornadas quando não tem o celular à mão. As pessoas podem sair de casa, sei lá, sem se arrumar, sem levar uma bolsa, sem levar qualquer coisa importante, mas se tivessem o celular, elas ficam transtornadas, Então, é muito complicado essa dependência que a gente gerou de algo que
por um lado é tão bom, né, ter o mundo na palma das mãos, ter o contato com todo mundo que está longe, e né, ter essa proximidade com pessoas distantes, mas ao mesmo tempo está afastando a gente das pessoas próximas, sabe? Tem casos assim que eu vejo das pessoas, né, estarem, por exemplo, num almoço em família e tal, cada um com seu celular, ninguém está interagindo, ninguém está conversando. E isso virou um problema muito sério nas relações humanas, né, nas relações familiares, de amizade e tudo mais. Então esse é um dos problemas, entre inúmeros que existem hoje. Certo. A gente tem a questão da demência, muito da questão cognitiva, Sim. né? Chega uma certa idade que a gente percebe isso. E isso, gente, não é o celular que está ocasionando, mas o celular, ele piora essa situação, né? A gente percebe que tem idosos que não querem morar com seus filhos, não aceitam essa dependência de moradia, querem morar sozinhos, querem continuar nas suas casas. E aí a gente percebe solidão, a depressão, e esse aumento no uso do celular. Sim, porque é o celular que tenta aproximar essas pessoas dos seus familiares, dos seus amigos, né? É justamente por isso, ela sente a necessidade do uso por causa da solidão. Por outro lado, o uso do celular leva mais à solidão ainda, porque ela não sai de casa, ela não interage diretamente com as pessoas, então ela vai ficando cada vez mais reclusa, e isso vai afastando, ao mesmo tempo que aproxima, né, digitalmente das outras pessoas, e não sempre quando a pessoa quer, né, porque nem sempre todo mundo está disponível, mas afasta fisicamente das outras pessoas. E isso acaba agravando demais essa questão da solidão, da depressão, da ansiedade. Gente, isso é muito sério, tá? Fora a questão das fake news, dos golpes, quer dizer, aquele idoso que acha que, não, eu sei tudo, eu sei mexer no celular, eu sei entrar nos aplicativos. O que acontece? Distribui fake news e cai em golpes. Não é só o idoso, tá, gente? Eu tô falando de todo mundo. Sim. Tá? Eu acho que eu não tenho uma pessoa que eu conheça que não tenha caído num golpe. Eu já caí numa situação dessa também, de boleto falso, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tá aqui abordando uma situação de saúde da nossa terceira idade, né? Exatamente. Parece que a gente está fazendo essa entrevista de hoje baseado no que aconteceu na minha família essa semana. Porque a minha mãe, que tem 78 anos, mora sozinha em Florianópolis, ela caiu num golpe desses. Só que ela conseguiu fugir do golpe, né? Mandaram uma mensagem para ela, de WhatsApp e tal, com um número de Florianópolis, se passando pelo meu irmão, que mora nos Estados Unidos há 11 anos, dizendo que aconteceu um problema lá no iPhone dele e tudo mais, e que ele precisava de um Pix de R$4.000. E minha mãe, na hora, desesperada, querendo ajudar o meu irmão e tal, na hora ela fez de tudo para tentar passar esse Pix. Só que deu problema lá, por 2 tentativas dela, e foi recusado o Pix dela. Graças a Deus, porque obviamente não era meu irmão, ele nem mora aqui, ele nem tem conta no Brasil, nem nada, né? E ela, no intuito de tentar ajudar o mais rápido possível, ela nem falou comigo, nem falou com meu outro irmão, que mora em Florianópolis, né? Filho, o que está acontecendo aqui? Será que teu irmão está precisando mesmo de uma ajuda e tal? E não era só uma pessoa que encontrou a foto dela, encontrou a foto do meu irmão e tentou passar um golpe dizendo que precisava de um Pix de R$4.000. Só que graças a Deus, daí o banco recusou e deu tudo certo. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. E como é que é, vamos usar esse exemplo agora, né? Eu vou usar sua mãe aqui de exemplo, Lute. Como é que é a relação dela com o celular? Então, ela usa bastante, assim, ela tem um uso até maior do que deveria, por exemplo, porque a gente acostuma usar o celular para tudo, né? As pessoas estão deixando de assistir televisão, às vezes, para assistir um filme, uma série, para ver vídeo no YouTube, por exemplo. Quem que não liga a televisão, começa o filme e fica no celular? Esse é um dos grandes problemas das pessoas. Isso está causando cada vez mais ansiedade, cada vez mais... até a gente diz que o TDAH, que está tão na moda, uma das coisas que alimenta é justamente isso. A pessoa está assistindo um filme e está olhando o celular para ver se tem uma mensagem no WhatsApp, ou se tem alguma postagem no Instagram, e daí quando ela vai olhar para o filme, ela nem sabe em que parte do filme está, o que aconteceu ali. Então isso está causando muito transtorno com as pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de saber quando usar e como usar. A minha mãe, ela tenta usar o mais saudável possível, mas acaba utilizando, por exemplo, na hora de dormir. As pessoas deveriam parar de usar o celular 30 minutos antes de dormir. No mínimo, né? No mínimo. Você quer dormir, por exemplo, 11 da noite, 10h30, você desliga o celular, deixa virado para baixo, programa seu alarme para o dia seguinte. Daí você vai fazer a tua higiene do sono, né? Vai fazer todas as coisas que precisa ali para relaxar o corpo, relaxar o cérebro, relaxar o pensamento, para poder ter uma boa noite de sono. Só que não, a maioria das pessoas fica usando o celular até pegar no sono. Só que daí o celular vai estimulando o pensamento,
porque vai trazendo um monte de notícias, de mensagens, de postagens, que aquilo vai estimulando o pensamento. E daí a pessoa não relaxa e não dorme. Então o que eu tenho de pacientes que têm problema de insônia é absurdo. Eu já fui uma dessas pessoas que tinha ansiedade e insônia 20 anos atrás, 30 anos atrás, e levava às vezes 5 horas para pegar no sono. Hoje que eu arrumei isso em mim... Pegava no sono, tinha que levantar. Exatamente. Nesse Tinha vezes nível. que faltava 1 hora para acordar, daí eu pegava no sono. Hoje em dia eu durmo em 10 segundos. Porque eu desligo o pensamento. E uma das coisas que faz desligar o pensamento é não ficar acessando o celular na hora de dormir. Então tá aí, explicado, mais do que bem explicado, para você que está nos assistindo. Lúcio, adorei conversar contigo de novo. Eu que agradeço. Obrigada por Carla. ter aceito o convite de vir nesse feriadão aqui. Obrigado, né, eu que nos agradeço. presentear com a tua entrevista, que é sempre muito bom. É sempre um prazer para mim também estar participando com você aqui. Estou à disposição sempre que você quiser, sempre que Muito precisar. obrigada. Muito bem, agora é o seguinte, já que a gente está nesse assunto, a gente vai falar sobre o número de